O chamado, a morte e ressurreição, o caminho dos filhos de Deus. O estudo sobre o chamado para nos tornarmos filhos de Deus, percebemos que isso envolve mais do que simplesmente aceitar Jesus. Trata-se de atender ao chamado do Pai, saindo do sistema mundano e seguindo o caminho que Jesus já trilhou, o caminho da morte e da ressurreição. Assim como Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, Ele nos chama para vir para fora, abandonar o estado de morte espiritual e viver uma nova vida. Estamos vivendo o fim desta era atual, e ela será marcada com a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos, um poder pertencente à era vindoura, como está escrito em Hebreus 6. Ainda hoje, mesmo vivendo nesta era corrompida, podemos experimentar fragmentos desse poder. O apóstolo Paulo afirma isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 20 a 23, onde explica que Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, abrindo o caminho para todos os que estão nele. Paulo nos ensina que, assim como a morte entrou no mundo por Adão, a ressurreição dos mortos veio por meio de Cristo. Jesus, ao ressuscitar, se tornou a primícia, e a sua noiva, que somos a sua noiva, somos chamados a seguir o mesmo caminho. Isso implica que precisamos passar pela morte espiritual e ressurgir como novas criaturas, vivendo na plenitude do reino de Deus ainda nesta terra. Apesar do sacrifício de Cristo, nós, que somos a Igreja do Senhor, de forma geral, permanecemos dormindo, porque estamos em um sono espiritual profundo, sendo incapazes de perceber plenamente o propósito de Deus. É tempo de despertar. Jesus abriu o caminho para que pudéssemos voltar à presença do Pai. Mas para isso precisamos atravessar o mesmo processo, morrer para nós mesmos, ressurgir para uma nova vida e manifestar o reino de Deus no mundo. Quando Jesus veio, Ele trouxe o reino como um grão de mostarda, pequeno e invisível, mas poderoso. Esse reino é ativado dentro de cada pessoa que o recebe. Ele não se manifesta de forma plena ainda, mas já está presente em nossa vida espiritual. Esse reino nos capacita a carregar a vida eterna dentro de nós e a manifestar o poder de Deus onde estivermos. Jesus nos ensina que apenas os limpos de coração verão a Deus, lá em Mateus 5. Isso significa que precisamos passar por um processo de santificação, permitindo que Jesus nos limpe e purifique. A verdadeira liberdade do pecado e a vida eterna só são possíveis quando atendemos ao chamado de Jesus, entregamos ao relacionamento com Ele e permitimos que Ele nos transforme por completo. Como filhos da ressurreição, Jesus foi a primícia, mas nós, como sua noiva, somos chamados a ser as primícias que virão após Ele. Assim como Ele morreu e ressuscitou, somos chamados a viver o mesmo processo. A vida cristã não é apenas sobre crer, mas sobre ser transformado à imagem de Cristo. Precisamos nos tornar filhos da ressurreição, vivendo nesta terra como Jesus viveu, com autoridade e poder, manifestando o reino de Deus por onde passarmos. Quando Jesus retornar, Ele buscará uma igreja pronta, preparada e selada pelo seu Espírito. Em Apocalipse vemos que os filhos de Deus são descritos como aqueles que têm o nome do Pai e do Filho escritos em suas testas, e que não se contaminaram com as doutrinas deste mundo. São virgens espirituais, íntegros e seguem Jesus por onde quer que Ele vá. Jesus nos chamou a sermos perfeitos como Ele é. A perfeição nesse contexto não significa ausência de erros, mas sim sermos semelhantes ao Pai e ao Filho em caráter e santidade. Ele nos deu o exemplo e nos deixou o Espírito Santo para nos capacitar. Portanto, o chamado de Jesus é claro: morrer para nós mesmos, ressuscitar
para uma nova vida e viver como filhos legítimos de Deus, manifestando o reino nesta terra. Essa é a única forma de nos prepararmos para a sua volta e sermos encontrados como soldados prontos para a batalha final. Hoje, Deus nos chama para fora, como chamou Lázaro, para sermos libertos do pecado, purificados e santificados, e vivermos como Cristo viveu. A vida eterna começa agora dentro de nós, quando atendemos ao chamado do Pai, obedecemos a Cristo, seguimos os seus passos em direção à cruz, que nos leva à morte e ressurreição, e nascemos de novo no reino de Deus. Então, vamos responder a esse chamado e caminhar como verdadeiros filhos de Deus, preparados para o reino vindouro.